Muito boa noite na paz do Senhor a todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus Ministério de Perus, aqui na linda cidade de Maiporã, dando início a mais um culto online. Hoje, culto de ensino tradicional em nossa igreja e todo o Ministério de Perus, todas as terças-feiras, hoje começando um pouquinho mais tarde, na decorrência de todo este processo qual passa a nação, envolvendo o Covid-19, a nossa atuação está bastante limitada, estamos com grandes dificuldades, entre elas a de estar com o nosso templo aberto para receber os nossos irmãos, mas como eu tenho dito desde o início de toda esta pandemia, de toda esta crise, o que fecha não é a igreja somos nós. Fechou o local de culto está restrito, mas a igreja continua viva, a igreja continua firme, anunciando a boa mensagem do Evangelho e cumprindo o seu papel. Eu quero inicialmente agradecer a Deus aí o carinho da sua audiência, tudo feito com muito carinho, muito bem objetivado, trabalhado, planejado, porque nós buscamos trazer a você o melhor deste processo, deste trabalho que desejamos desenvolver nesta noite. Nós estamos falando já há alguns meses sobre o períodos dispensacionais, tratamos sobre a dispensação da inocência e da consciência, e agora vamos debater o governo humano, e para tanto a sua presença é importante para nós, a sua participação é importante. Então pegue aí o endereço do nosso link, participe aí, acesse a nossa página e já vá fazendo a sua pergunta, porque hoje a gente vai aprender bastante coisa aqui para a glória do nome de Jesus. Inicialmente nós vamos começar o nosso culto fazendo uma oração e depois eu vou convidar você para que nós juntos cantemos o hino de 299. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos ao Senhor agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Pedimos que a Tua boa mão nos ajude, nos oriente, nos dê a direção do Teu Espírito. Ó Senhor, nos dá a direção. Revela-nos a Tua palavra, nos faz compreender, Senhor, qual seja as lições espirituais que os textos que ampararão o nosso trabalho, o nosso ensino querem nos revelar através da Tua vontade. Fala com a Tua igreja, fala com os nossos irmãos que já estão conectados, que estão participando da nossa live, que estão participando deste culto, Senhor, para glorificar e bendizer o Teu nome. Isto nós para o nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar aqui a minha equipe que hoje trabalha conosco, aqui a irmã Kétia, irmã Paula, irmão Paulo de Tasso, Caleb, também o nosso irmão Abner. São esses irmãos que têm me dado apoio para fazermos este trabalho e levar a mensagem de Deus até a sua casa. Lembrando que nós estamos falando da Assembleia de Deus Ministério de Perus, na bela cidade de Maiporã, lugar de gente feliz. Eu sou o pastor Davi Abacuque. Por misericórdia de Deus, estou pastor neste tempo, neste processo, e tenho buscado aprender de Deus. Eu espero sair desta crise mais fortalecido, mais crente, mais abençoado, para a glória do nome de Jesus. 299, se você tem a sua harpa, nós vamos cantar com alegria. Vamos lá. Há um campo novo no meu ser, é a voz Cristo,
seja o nome do nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os nossos irmãos da Regional 19, Mairiporã, lugar de gente feliz, as nossas congregações, os nossos setores, os nossos obreiros, aqueles que estão lá nas pontas. O meu fraternal abraço aos nossos irmãos de Atibaia, Atibaia Imperial, Atibaia Jardim, os nossos irmãos ali do Vale do Sol, setor do Corumbá, nossos irmãos do setor de Gibeon, ali Jardim Lúcia. O meu fraternal abraço aos nossos irmãos ali do setor de Terra Preta, Bela Vista. Que Deus abençoe os nossos irmãos aqui do setor do Rio Acima, Ponte Alta, Capim Branco. O meu fraternal abraço aos nossos irmãos do setor sede, as nossas congregações do Jardim Suíço, Vila Machado, Capim Branco, Chacrarantes. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Meus irmãos, antes de entrarmos na palavra, nós precisamos destacar que no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, há uma convocação extraordinária realizada pela nossa presidência nacional, a fim de que todos os pastores setoriais, pastores de congregação, tesoureiros, líderes de missão estejam em uma reunião extraordinária que vai ocorrer na nossa sede matriz nacional, lá em Perus, a Rua João Batista Fanton 505, e a sua participação é importante, pois a igreja precisa deliberar diante de todos os acontecimentos que têm norteado a nossa vida. Hoje já tomei conhecimento agora à tarde, já são cerca de 4.000 mortos no Brasil, pelo menos 1.500 desses mortos já estão em São Paulo, e nós queremos pedir que a bênção de Deus possa alcançar a vida de todas as famílias. Eu continuo crendo que Deus é poderoso para fazer um milagre. A última palavra vem de Deus. Portanto, eu penso que nós não devamos desanimar, nós não devemos agora nos entristecer, não devemos nos acovardar, nós devemos olhar para Jesus, autor, consumador da nossa fé, e continuar prosseguindo. E prosseguindo para onde, pastor Abacuque? Segundo Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então que nós possamos nos firmar no verso 14, que possamos continuar prosseguindo para o alvo, firmes, convictos, que Deus tem uma palavra, Deus tem uma resposta, e Ele vai nos ajudar neste momento em que o planeta parou, o sistema econômico está quase que na ruína, mas Deus, que é o Senhor de tudo e de todas as coisas, tem a última palavra. Firma, Paula, nada vai acontecer se Deus não permitir. E é por isso que eu estou aqui, porque eu tenho esta convicção, irmã Paula. Eu tenho essa convicção de que quando não houver mais esperança, o Senhor continuará sendo a minha esperança. O salmista diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Todavia, nós continuaremos a confiar no Senhor. Então vai aqui a minha palavra a você que me ouve, que está conectado aí na nossa live, no nosso culto online, culto de ensino, hoje 31 de março de 2020. Vamos então para o texto bíblico que vem norteando o nosso trabalho aqui com muita dedicação e alegria. Capítulo 9 do livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 9 para que a gente possa ter a compreensão do que é que esse texto bíblico nos quer ensinar, e a partir de então nós vamos começar a tratar sobre esta tão importante, vamos dar continuidade ao que nós começamos falando na terça-feira próxima passada. Como já nós estamos vivendo um momento ímpar, atípico, em todos os sentidos, e depois eu queria que o Abner, quando tiver um tempinho, Abner, eu queria que você mostrasse aí com a câmera. Eu vou pedir para o evangelista Jonas dar uma ligada rapidamente lá na luz. Ele vai dar uma ligada correndo lá na luz, e aí o Abner vai virar a nossa câmera bem devagar. Irmã Paula pode até ir mais para lá, Abner, se quiser.
né? Porque eu quero mostrar para você que essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Você pode até pegar os irmãos que estão conosco aqui na nossa live, pode ligar, irmão Jonas, porque eu quero mostrar que assim está o nosso templo hoje. Nós estamos aqui com muita fé, com muita convicção, tomando muito cuidado, não é? Porque todos os templos do Brasil estão passando por este grande momento. Mas eu sei que tudo isso vai passar para a glória do nome de Jesus. Gênesis capítulo 9, eu vou fazer a leitura e vocês devem acompanhar comigo. Nós vamos ler até o verso de número 19 para que a gente tenha compreensão da palavra, tá bom? O pacto que Deus faz com Noé, este é o tema do capítulo 9, diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se mover sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal. O requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai, multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo o animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: sinal do concerto que ponho entre mim e vós, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, todas as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e em toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor e bondade, temos lido a Tua palavra e agora queremos pedir a Tua graça no momento em que haveremos de explaná-la e tentar compreender aqui os segredos espirituais que o Senhor tem a nos revelar nesta nova aliança que o Senhor estabelece com o homem, agora pós-dilúvio. Ó Deus, que nós possamos aprender neste princípio, neste propósito da dispensação do governo humano, que a Tua palavra com relação ao Teu conserto e a Tua misericórdia são atos diferentes
imperativos em todas as alianças que o Senhor tem feito com o homem desde a criação. Que nós possamos, através desta palavra, compreender que o teu desejo é de arrebanhar todos aqueles que queiram, Senhor, depender e estar guardado debaixo da tua proteção. Portanto, eu te peço, nos ajude, nos direcione, nos dirija, Filho que vive e reina para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero que você que está aí em sintonia conosco, que está acompanhando a nossa live, se você desejar, você deve fazer perguntas, você deve participar. O importante é que a sua participação vai nos permitir aprimorar aqui a nossa dedicação à medida em que a gente for discutindo aqui assunto por assunto. Antes, porém, eu quero fazer duas considerações no que tange aos estudos que nós estamos realizando envolvendo as dispensações. Recentemente eu recebi um comentário de um irmão que me perguntou: pastor, aonde a Bíblia mostra a composição na forma ordenada das 7 dispensações? Por exemplo, onde é que está na Bíblia a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da lei, a dispensação lá dos profetas, a dispensação da graça e do juízo? Veja, a Bíblia ela é muito enfática, a Bíblia é muito clara neste assunto e ela não designa essas dispensações com este indicativo. Este indicativo é uma metodologia que foi criada teologicamente através dos pactos que Deus faz com o homem desde a criação até que se chegue o juízo. Propriamente, a Bíblia, ela só vai falar de 3 básicas dispensações, e isso estão nos textos que eu vou ler para você. A primeira dispensação é a dispensação da plenitude dos tempos. Isso está lá em Efésios, se não me engano, capítulo 1, verso 10, e eu quero pedir para o irmão Paulo de Tarso dar uma lida para a gente. Efésios 1, 10. Efésios capítulo 1, verso de número 10. Pode ler, irmão Paulo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Muito bem, então aqui nós temos o primeiro indicativo de que a dispensação, como eu tenho ensinado a vocês aqui desde que cheguei, o que significa a dispensação propriamente dita? A dispensação é um período de tempo onde Deus estabelece alianças com os seus filhos, assim como ele fez lá no Éden, quando ele formou o homem, lá com ele estabeleceu uma aliança. Quando o homem peca e é colocado para fora do jardim, Deus dá uma sentença ao homem, mas com ele estabelece uma aliança que vai terminar, vai culminar com o dilúvio, que acaba destruindo toda a humanidade naquela ocasião, e a partir dali permite, através da família de Noé, não é quase toda a humanidade, porque a família de Noé, ela escapa dentro da arca, não é? E a partir daqui nós temos o encerramento da dispensação da consciência, e de Noé para frente nós temos a implementação da terceira dispensação, que é o chamado ou a chamada dispensação do governo humano. Mas biblicamente nós temos aqui indicativos de que esta dispensação ou estas dispensações, que são períodos de tempos estabelecidos por Deus, pela qual ele pode renovar o seu compromisso com o homem, isso está muito aclarado. Então nós temos esse primeiro texto, a dispensação dos mistérios, a dispensação da plenitude dos tempos, que o irmão Paulo leu, e aí nós temos uma segunda dispensação, que Paulo também é ele quem fala com propriedade. Eu não me lembro na Bíblia de nenhum outro personagem bíblico que trate com tanta clareza dessas 3 dispensações, senão o apóstolo Paulo. E essas 3 dispensações ele vai tratar só na carta aos Efésios. A primeira, 1:10, a dispensação que o irmão Paulo acabou de ler aqui, não é? Da plenitude dos tempos. E aí nós vamos então no capítulo 3
3 do livro de Efésios, e lá no verso 2 nós vamos ver o apóstolo Paulo falando de uma outra dispensação, que é a dispensação que nos envolve neste contexto agora. Vamos ver o que ele diz aí. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Veja que Paulo agora, ele não fala da dispensação da plenitude dos tempos, não é? Onde Cristo é o principal, é o objeto principal de todo este processo de salvação que Deus criou. Há um projeto de Deus para a humanidade. De projeto de Deus, Cristo é o centro de tudo isso. Veja que Paulo lá no 1:10 de Efésios, ele fala da dispensação da plenitude dos tempos. Ela é um projeto de Deus antes da fundação do mundo, mas agora Paulo no capítulo 3, verso 2, ele vai falar propriamente da dispensação da graça, que envolve esse período, não é? É aquele período que está registrado lá, o início deste processo. Aquele texto de Mateus, no capítulo 14, lá, aquela situação da mulher cananeia, porque eu penso que ali se inaugura o propósito da graça para os gentios, porque até lá Jesus estava pregando somente para os judeus, mas quando aquela mulher cananeia, lá no capítulo 14, ela vai de encontro a Jesus, e a fé daquela mulher é capaz de parar Jesus, a ponto dele realizar o milagre. Eu entendo que ali o texto bíblico me autoriza a dizer que nós começamos então a contagem deste processo dispensacional que agora envolve todos nós neste tempo presente. Mas nós temos uma terceira dispensação ainda falada pelo apóstolo Paulo. Veja como é interessante isso. É a dispensação dos mistérios. Onde é que está isso, pastor? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, verso de número 9. Capítulo 3 de Efésios, verso de número 9. Pode ler, irmão Paulo. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos falando aqui, ele diz assim no verso 9, e demonstrar do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando de um período dispensacional antes da criação, cujo título ele caracteriza como mistério. É algo que acontece antes da criação, antes que houvesse um homem, antes que houvesse um mundo, havia um processo na eternidade. Não me pergunte como, pastor, como é que é isso? Não sei, não consigo te explicar isso agora, mas o que eu consigo afirmar é que Paulo está falando de um processo anterior, que ainda não era conhecido, era algo abstrato, que segundo ele é considerado como mistério. Então, ele demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Este é um processo que está lá antes da fundação do mundo, e eu não quero me ater. Então estes são os três princípios dispensacionais que têm amparo e alicerce. Porque tem alguém que diz assim, não, mas esse pastor está ensinando aí a sétima dispensação e não tem na Bíblia. É verdade, mas o que você não pode deixar de considerar é que talvez não esteja lá a expressão dispensação da inocência, mas está lá o pacto que Deus faz com o homem, e é isso que você deve considerar. O relacionamento de Deus com o homem é sempre feito por meio de pactos, de alianças, e em cada aliança há um período e um propósito, e neste período e neste propósito Deus quer nos ensinar alguma coisa. Partindo então desta premissa, eu queria começar a falar com vocês, como já tinha falado terça-feira próxima passada, sobre a dispensação do governo humano. E nós lemos aí o capítulo de número 9 do livro de Gênesis, que nos dá a sustentação para darmos alguma coisa. Mas é interessante, antes da gente entrar propriamente na discussão, lembrar que a dispensação do governo humano, ela também tem um outro nome a ser considerado, porque ela também pode ser considerada uma aliança feita com o patriarca Noé, o primeiro depois do dilúvio a ser o portador de um novo período
período dispensacional. Noé quem inaugura essa dispensação que nós como dispensação do governo humano. E aí nós temos um texto interessante que eu para justificar isto, é mostrar que Noé, não há ninguém que tenha sido referência na escolha de Deus para este pacto, senão Noé. E aonde é que está isso, pastor? Está lá no capítulo 8, verso 15. Aqui a prova cabal que depois do dilúvio, somente a família de Noé sobreviveu ao juízo de Deus. Pode ler para nós, irmão Paulo? Está bem curtinho, verso 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: Pode ler mais um pouquinho. Sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Veja que, pois não. Todo animal que está contigo, toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que arrasta sobre a terra, traze fora contigo. Povoa abundantemente a terra, frutifique e se multiplique sobre a terra. Que coisa! Porque a teologia sistemática moderna e todos os estudos tratando deste período dispensacional apresentam um período que eu acredito que seja de 420, 427 anos. Agora eu não me lembro com exatidão, mas é mais ou menos esse período de 420, 27 anos, desde o dilúvio até a dispersão, até o espalhamento do homem sobre a superfície da terra. Veja que coisa interessante. Nós percebemos que na aliança feita com o homem lá no Éden, ainda no Éden, dentro do jardim, onde se inaugura a dispensação da consciência, e eu já falei isso aqui para vocês, que ela é inaugurada a partir do momento que o homem consegue discernir o bem e o mal. Ali se instala uma nova aliança. Dali até aqui em Noé, antes do dilúvio, é visível que o homem fracassou nesta segunda tentativa de Deus em fazer um pacto com o homem, porque é justamente no dilúvio que cessa a dispensação da consciência. É ali, quando o dilúvio ocorre, este período dispensacional ele é encerrado, esta página virada, e ali nós vamos constatar que fracassou inteiramente. E o que nós compreendemos com isso? O julgamento do dilúvio vai ser a marca cabal deste fim, deste período dispensacional que nós chamamos de dispensação da consciência, e automaticamente a partir do verso 15 do capítulo 8 ele vai dar precedente para a inauguração do terceiro período do governo humano, ou seja, a declaração vai sujeitar a humanidade a mais uma prova. O homem agora será essencialmente responsável pelo governo do mundo, observando, de acordo com a vontade de Deus. Este governo humano, ele é concedido ao homem por Deus que detém o poder. Deus vai legitimar ao homem, vai dar autoridade para governar sobre alguns itens da sua criação, e o capítulo 9 vai destacar isso de uma forma bem aclarada. Deus vai, por exemplo, neste governo humano, sujeitar o reino animal a Noé, vai sujeitar o reino vegetal, a natureza, não é? A Noé e aos seus filhos. Mas veja que esta autoridade é uma autoridade limitada. E por que é importante a gente dizer isso?
porque Deus continua sendo o Senhor dos senhores. Esses dias eu me parei pensando, olhando um programa de televisão que falava da potência bélica dos grandes exércitos do mundo. E aí cada nação quer se destacar, quer se mostrar através do seu poderio bélico. E me chamou muita atenção o poder bélico da China hoje. A China é uma das grandes nações, uma das grandes potências e que tem um dos maiores exércitos do mundo. E aí eu fiquei pensando que com este sentimento de autossuficiência, eles acreditam que estão prontos para enfrentar alguma coisa. Mas veja, a Bíblia diz que Deus não é o Senhor de um exército. Deus é o Senhor dos exércitos. Todos os exércitos estão sob o seu comando, estão sob a sua vontade e estão sob o seu querer. Isso então nos faz compreender a autoridade que Deus dá nesta aliança do governo homem, do governo humano ao homem, numa forma limitada. Observem que o homem não tinha domínio absoluto de tudo, porque o domínio absoluto de tudo pertence a Deus. Agora vamos pensar aqui, dentro deste propósito, que com esta dispensação do governo humano, ao homem foi atribuída uma nova responsabilidade que ele não teve na dispensação da inocência, não é? Com o peso que esta vai ter. E por quê? Porque lá ele era inocente. E o projeto de Deus lá era um projeto de proteção absoluta. O homem havia sido que foi alterada a partir do momento que ele pecou. Como resultado desta desobediência, a segunda dispensação, que é a chamada dispensação da consciência, impõe a ele uma sentença e um juízo, muda de figura. Mas aqui o homem é colocado à prova pela terceira vez, sendo submetido a um processo de responsabilidade ainda maior. Ou seja, esta responsabilidade agora não pesa a esta família inaugural que tem o propósito de dar início a essa nova dispensação. Essa responsabilidade do governo humano, ela também vai passar a pesar sobre os judeus, sobre os gentios, até que o fracasso de Israel sobre a aliança da Palestina, eu acho que está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28, verso 30, nós vamos ver lá essa situação, resulta no julgamento dos cativos, né? Quando começa então os tempos dos gentios. E isto é interessante, porque alguém disse assim para mim, mas aonde a Bíblia indica que houve o início do tempo dos gentios? Eu vou pedir para o Paulo, se ele puder, ele está chegando aqui em Deuteronômio, capítulo 28, verso 30, se der para ler, Paulo. Vamos lá. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dominará com ela. Edificará uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitará o seu fruto. Olha que coisa interessante. Deus está falando deste processo de fracasso que vai também culminar, não é só nos gentios, os judeus também estão inseridos neste processo. E aí o que me chama a atenção, alguém perguntou para mim, mas o senhor não falou na Bíblia aonde está o início deste processo de responsabilidade dos gentios? Está na Bíblia, capítulo 21 de Lucas, vamos ver lá, capítulo 21 de Lucas, verso 24, vamos ver o que é que diz o texto, porque aqui é tudo contexto bíblico. Eu não falo nada da minha cabeça, mas você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta, fazer aí, tirar a sua... Vamos lá, 21, 24 do Evangelho de Lucas. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha que coisa interessante. Então veja
que Deus está falando de um momento de cativeiro através de Lucas, é ele quem está parafraseando isso, não é? E é muito importante depois você ler o contexto dessa história, porque essa fala tem um significado, não é? Ele está falando justamente deste processo do cativeiro babilônico, onde os judeus, os hebreus foram levados cativos, mas ele fala também de um período dos gentios, e que neste período existe um processo em que o período precisa ser cumprido. Olha que coisa interessante, precisamos considerar esses textos. Aí alguém diz assim: não, mas esse pastor está pegando um texto isolado. Não, tá, o texto está aí para você ler, para você conferir e confrontar com o que eu estou apresentando aqui. Ou seja, o governo humano é resultado do quê? É resultado de um desejo, de uma decisão exclusiva do Deus Todo-Poderoso de fazer com que o governo do mundo passe definitivamente para o homem através da família inaugural de Noé, e vai chegar um momento nessa história que Deus dará também parte deste governo aos gentios. Vocês querem ver quando começa isso? Tem um texto maravilhoso. É o texto de Daniel, capítulo 2, verso de número 3. Este rei babilônico, chamado Nabucodonosor, é quem vai inaugurar o período dos gentios, dos estrangeiros, daqueles que não fazem parte deste convívio com o povo de Deus. É ele quem vai inaugurar esse período. Capítulo 2, verso de número 3. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Sabe o que está acontecendo aqui? O rei disse que teve um sonho, e o capítulo 3 depois, lá a partir do verso de número 20 até o 30, e lá vai 30, 37, vai falar deste sonho que o rei Nabucodonosor teve. Lhe tirou uma tranquilidade a ponto de ele dar uma ordem ao seu capitão de matar todos os sábios da Babilônia se não conseguissem esclarecer o sonho. E é Daniel que ora juntamente com seus companheiros, e diz a Bíblia que depois que eles oram pedindo Daniel a interpretação do sonho, Deus lhe revela à noite o que significava o sonho que o rei Nabucodonosor teve, que está relacionado à grande estátua. E o Daniel vai revelando este sonho de forma acentuada. Está lá no capítulo 2, capítulo 3, você pode ler com calma, eu não tenho tempo para isso, não é? Dando a Daniel a dimensão deste processo governamental que será inaugurado por este rei babilônico chamado Nabucodonosor. Está na Bíblia, é Bíblia, não é teoria da conspiração, não é coisa que o pastor tira da cabeça dele, está na Bíblia. Para você entender isso, você vai ter que acompanhar este processo. Então, a partir do capítulo 2, eu entendo que o governo passa agora definitivamente a uma das grandes potências daquela época, não é? Que na época do rei Nabucodonosor, que construiu uma cidade que é considerada, pelo menos o Jardim Suspenso, é considerada uma das maravilhas do mundo, não é? Até hoje é destacada no meio da cultura mundial. Então o governo do mundo passou definitivamente para os gentios, para si e não para Deus. Isso é interessantíssimo, mas uma hora a gente vai dedicar mais esse tempo. Vamos lá. Agora é interessante que nós estamos então observando a partir do capítulo 9, onde nós lemos, nesse trecho do capítulo 9, Noé e seus descendentes contém alguns pontos que pedem a nossa atenção. Entre o que se destaca aqui do capítulo 9, nós precisamos lembrar da bênção e da promessa de Deus. Deus dá a Noé uma bênção, ele abençoa Noé quando ele sai da arca, lá no capítulo 8, verso 15 e 16 a seguir. E agora no capítulo 9, Deus resolve abençoar Noé. O texto é enfático, Deus faz um pacto, e a expressão abençoou Deus está já no início do texto, capítulo de número 9. Mas Deus
Deus só abençoou Noé? Não. Deus o abençoou, olha aí o pacto, olha a aliança, e fez uma promessa. E se justifica, então, a inauguração deste novo período. Deus não só o abençoa, mas faz uma promessa, ou seja, faz um pacto com Noé e também com toda a alma vivente que está sobre a superfície desta terra, que agora sobrevive ao processo do dilúvio. É que existem alianças que elas precisam ser visíveis, não é? Aliás, a aliança, eu entendo que ela tem que ser visível, não é? Um casamento, por exemplo, é uma aliança, e o que identifica o casamento é a própria aliança. Como é que eu sei que uma mulher está desposada, ela está casada? Pela forma que ela se veste? Culturalmente falando, eu não posso considerar isso. Pela forma que ela arruma o seu cabelo, também não posso considerar. O que é que caracteriza que a mulher está desposada, que ela pertence a um marido? É a aliança. E veja que esse conceito é universal. É universal. Todas as culturas consideram esta aliança. Veja que a aliança, então, ela sempre vai ter como elemento fundamental algo que a represente. Deus não fará nenhuma aliança sem colocar em nós alguma ação que represente este pacto que Ele fez conosco. Ele fez isso lá no Éden, quando abençoou o homem, a mulher, e mandou que eles multiplicassem ainda no período da inocência. Lembram que Ele fez isso na dispensação da consciência, quando Ele chama o homem para conversar, que Adão esconde dele, foge dele, e Adão arruma lá folhas de figueira para cobrir a sua nudez, mostrando a precariedade da justiça do homem, mostrando a insuficiência da justiça do homem. Deus faz com ele um pacto ali. Aliás, Deus mostra a primeira ação direta da sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus apresenta a Adão e a Eva túnicas que agora vão cobrir a sua nudez e que dão ideia da continuidade deste processo. E é bem diferente da folha de figueira, que pode se dissolver com o tempo, não é? Então Deus está falando deste ato continuado e perpetuado que firma aquela aliança. O que é que Deus estava dizendo ali? Que da mesma forma Ele haveria de se precaver, ou Ele haveria de se valer de um cordeiro, de um caminho pela qual Ele pudesse remir o homem de todo o seu pecado na qual ele estava inserido. Então aqui não foi diferente. Deus chama, no verso 15, sai da arca, você e toda a sua família. Isso a Deus, enquanto Noé oferece, Deus aparece. Lá no capítulo 9, Deus se agradou do sacrifício. Deus só faz aliança quando ele recebe o sacrifício. E o sacrifício de Noé é algo que parece que agrada a Deus. Quando agradou a Deus, Deus então agora aparece e abençoa Noé. Deus abençoa Noé, vamos lá? Deus faz um pacto com Noé, mas Deus também faz uma promessa. Vamos dar uma olhada. E já caminhando, qual é o pacto visível que Deus deixa desta aliança? Está lá no capítulo 9, verso 12 ao verso 17. O irmão Paulo pode ler? E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas
não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o farei para me lembrar da aliança entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da minha aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Veja então que nós temos aqui uma evidência clara de que a forma comunicável de Deus de dizer a Noé que o mundo nunca mais seria destruído por água foi colocar um arco entre as nuvens. Veja que é interessante a expressão que Deus usa ao firmar essa aliança. Ele diz: todas as vezes que eu colocar nuvens, que pode significar o prelúdio de que o mundo terminará com água, todavia eu me lembrarei que tenho uma aliança contigo, e como prova desta aliança, que ela não será quebrada, colocarei um arco. Quando eu olhar para o arco, me lembrarei da aliança que firmei com você, e não destruirei o mundo por meio das águas. Que coisa maravilhosa isso. Aí alguém disse assim um dia para mim: pastor, quer dizer que então antes disso nunca teve chuva? Nunca teve arco-íris? Não é o que a Bíblia diz, né? Então nós precisamos considerar que o capítulo 2 de Gênesis, verso 6, vamos dar uma olhada, acho que é 2 e 6, 2 e 6, 2 e 6, mostrava que a chuva, o que é a chuva? O que é a chuva? A Elaine diz que a chuva é a chuva, mas cientificamente falando, a chuva é resultado do quê? De um vapor. E o texto do capítulo 2, verso 6, diz que já existia este processo, né? O vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra, né? Capítulo 2, verso de número 6. Isso aqui é uma expressão, pelo menos nos dá um entendimento de que seja a expressão de um ato de chuva. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Vamos depois discutir, que o meu consultor teológico aqui está mostrando uma certa resistência, mas é um texto que deve ser considerado, tá certo? Porque isso aqui é absolutamente compreensível, né? A chuva, ela se forma justamente por este processo de vapor que sobe e concentra-se nas nuvens, né? E depois ela retorna como chuva. Está lá em Isaías, no capítulo 40, se não me engano, nós vamos ver essa expressão. Lógico que lá o sentido é outro, não é? É o sentido para designar o poder da palavra, mas importante destacar. Mas muito bem, o que era então este sinal dado por Deus? Nós vemos que esse sinal é a prova de que Ele não permitirá mais que o mundo seja destruído por meio das águas. A partir desse princípio, está, portanto, estabelecida a aliança do governo humano, e nós vamos, a partir do verso 21 do capítulo 9, vamos então ver que todo este processo de cuidado de Deus, todas as considerações que Deus faz a Noé, parece que não são suficientes. E nós vamos ver a partir do verso 21 que Noé é o precursor de uma situação que encadeará resultados em um momento futuro, um momento de alegria pessoal de Noé. E a atitude é subjetiva, e isto vai mostrar a responsabilidade de cada indivíduo perante Deus, não é? Todos são responsáveis pelos seus atos. Esta isolada atitude deste patriarca, que é um sinônimo de fidelidade, que é um sinônimo de compromisso, a ponto de ser considerado na galeria da fé
como percussor da justiça, e é Jesus quem fala dele, é Jesus quem dá testemunho dele. Ele, por um descuido, ele abre um precedente que resultará na ruína da sua própria família, membro da sua própria família, que através dele gerará uma nação que será inimiga do povo de Deus. Que coisa interessante. Dá uma olhada no verso 21 do capítulo 9, irmão. Capítulo 9, verso 21, o que é que aconteceu? E bebeu do vinho, e embebedou-se, descobriu-se no meio de sua tenda. Olha que coisa interessante. O texto vai nos mostrar que um homem ricamente abençoado é também incapaz, não é? Pode ser vencido por aquilo que nós vamos denominar aqui como pecado carnal, não é? Nessa passagem nós notamos o procedimento correto dos seus 2 filhos, ao contrário do que fez o caçula. Veja que mesmo naquele remoto tempo, os 2 filhos mais velhos de Noé, não é? Eles vão dar uma lição de sentimento moral, que era algo ainda inusitado naquele período em que se inicia essa dispensação, este período dispensacional do governo humano. Eles têm esses 2 filhos, não é? Sem e Jafé, eles têm uma atitude que mostra o senso de responsabilidade e de moralidade que o pai não teve naquele momento em função da sua embriaguez. O verso 23 do capítulo 9, dá uma olhada lá. Olha o que é que os 2 podemos fazer através do seu pai, mesmo percebendo que havia por parte do seu pai um deslize, um fracasso, não foram suficientes para alterar o temor e o respeito pelo sagrado. Eles viam no pai a imagem do próprio Deus, o princípio moral de santidade, a ponto de resultar nestes e saírem olhando de costas, para que não afrontassem a intimidade do seu pai. Consequentemente, nós vamos também notar que a maldição que caiu sobre Canaã, o filho de Cã, ou seja, o mais moço, e não sobre o seu pai, gerou aquela nação que nós conhecemos como os cananitas, não é? Ou cananeus. Estes, todos nós sabemos, foram adversários do povo de Deus até serem totalmente extintos da terra. Eu acho que é Isaías que diz lá no capítulo 17, a partir do verso 18, ele vai falar um pouco sobre isso, não é? O tempo não nos dá mais, não nos permite mais ler, eu preciso terminar isso aqui. Se a Bíblia, por exemplo, eu quero destacar aqui a embriaguez de Noé, porque aqui nesse propósito nós aprendemos uma lição. Veja que se a Bíblia não tivesse registrado a embriaguez de Noé, como também não tivesse falado do adultério de Davi, ou mesmo da mentira do apóstolo Pedro, nós estaríamos imaginando, na nossa mente finita e limitada, que estes homens piedosos do passado eram diferentes de nós, pois temos tido os lapsos na senda da retidão, e isso é absolutamente comum. Todos nós que estamos caminhando, estamos fadados ao tropeço, e é por isso que a Bíblia nos adverte: quem está em pé, cuide para que não caia. De um pacto que Deus havia feito com ele, até porque o capítulo 9 é imperativo quando Deus diz que o abençoou. Vocês estão vendo como é extremamente interessante o processo? Veja que não é Deus o responsável pela degradação do homem, é ele mesmo. E mesmo um homem piedoso como foi Noé, também foi passivo de tropeçar em algo que naquele momento não parecia nada. Mas o filho caçula parece que não entendeu, e com
um sentimento impiedoso, foi capaz de fazer o que fez, descobrir a nudez do seu pai, o que era considerado para Deus naquela ocasião um pecado mortal, pena capital. Ou seja, o que é que a gente aprende no início dessa dispensação? A gente aprende que a falha não nos autoriza a cairmos no mesmo delito, porque deles nós temos aviso e temos o indicativo. Deus mostra, revela o fracasso destes homens para nos mostrar que, como mortais, nós estamos suscetíveis a isso, mas nós precisamos trabalhar, nos esforçar para que tenhamos uma vida com absoluta santificação, que é a condição essencial daqueles que querem ver a Deus. São, infelizmente, 9 horas e 10 minutos e por já determinação do nosso ministério, eu tenho que cumprir com o meu compromisso de terminar o culto. Mas próxima terça-feira nós vamos falar das primeiras 4 raças que deram origem, que originaram-se, melhor dizendo, dos 4 filhos de Cã. Então eu quero falar um pouquinho dessas 4 raças que originaram-se desses filhos de Cã, porque é em Canaã que a maldição do patriarca Noé vai resultar na degradação de uma vai levar à degradação de toda uma estrutura familiar por conta de uma maldição lançada. E aí nós vamos discutir muito isso, porque tem alguém que quer atribuir este ato de Noé à miséria que eventualmente os descendentes viveram e vivem até hoje, porque eles estão aí até hoje para todo mundo ver. Nós vamos falar também na próxima quarta-feira, não só sobre a origem dos filhos de Cã, mas também vamos falar dos descendentes de Noé que foram abençoados, não é? Os outros 2 filhos de Noé, Jafé, que foi abençoado, e também Sem. Vamos mostrar a distribuição dos primeiros povos que ocuparam partes da terra naquela ocasião, se destacando, não é? A zona norte das nações, a zona sul das nações, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso para a glória do nome de Jesus. Por hora, nós vamos ficar por aqui, agradecendo a Deus o carinho aí da sua audiência, por acompanhar o nosso culto de ensino, a nossa live. Que Deus abençoe a sua vida. Quinta-feira que vem, culto da bênção, temos uma palavra de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Irmão Abner diz que temos um hino preparado aí para a gente cantar, porque embora nós não tenhamos coro, nós temos oferta, porque o culto completo é aquele que tem oferta, não é? Então nós vamos tirar a nossa oferta e vamos glorificar o nome de Jesus. Salvo o melhor juízo é o hino 127. Então nós vamos cantar o 127. Se você tiver aí alguma pergunta por fora, faça a sua pergunta e nós vamos depois respondê-la para a glória do nome de Jesus. Pedidos de oração, você tem ainda alguns minutinhos para fazer o seu pedido de oração e a gente já vai terminando o nosso culto desta noite. Amém? O Senhor da ceifa está chamando. Quem quiser por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do considera-se um pecador, mas
Estaremos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor. Lembrando a você que a nossa Catedral de Perus tem uma programação toda especial, inaugurada já no dia de hoje. A partir você tem um abençoado momento Kids, põe toda a criançada lá na sala, participe lá com as nossas irmãs do departamento infantil da nossa sede matriz nacional. Às 11 horas nós temos aí um programa, o Conamp em Foco, não é? O trabalho do Conamp sendo ali extremamente trabalhado, discutido pela liderança do Conamp. Depois às 15 horas nós temos um programa maravilhoso, a Bíblia Fala. Olha que coisa linda, debates bíblicos abençoados. Mais tarde à noite nós já temos a programação da noite. E depois às 23 horas nós temos aí um programa especial na madrugada. Para aqueles que estão aí na madrugada, você pode se conectar conosco na página da nossa igreja mãe, né, da nossa igreja matriz, a deperuscatedral.com.br. Você pode também acessar pelo Facebook e também pelo YouTube. Da mesma forma, você pode acompanhar todos os trabalhos da Regional 19 em Mairiporã, também por nossa página oficial no Facebook, www.adeperusmairiporã.com.br, ou mesmo pelo YouTube. Você pode ir lá acessando o seu link, todos os nossos áudios e vídeos, já tem lá o link para você acessar e participar conosco destes grandes trabalhos até que a normalidade. A minha palavra é de gratidão a todos os irmãos que aqui estão, também agradecer a Deus o carinho da sua audiência e continuar orando para que Deus coloque sobre nós as suas mãos e abençoe a nação brasileira e também o mundo. Que Deus possa nos abençoar. Vamos estar orando e encerrando o nosso culto. Vamos ver aqui os nossos pedidos de oração. Nós temos aí nosso irmão Jonatas também pedindo oração. Temos uma criança que está na UTI que se chama Heitor, Marta e seus vizinhos, Suzana, família, Marvi e sua família. Todos os nossos irmãos que agora carecem das nossas orações. Convidar aqui o pastor Jonas Albino, o pastor da igreja, para rapidamente orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este abençoado culto, e vamos encerrando as nossas transmissões.
Pai do Senhor com os irmãos. Amém. Maravilhoso e eterno Deus. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que o Senhor tem nos falado em nosso coração. Obrigado. Pai querido, Pai santo, continua-nos, ó Deus, dando força e graça para que nós venhamos permanecer firmes nos teus caminhos, Senhor. Meu Deus, guardando a tua palavra em nosso coração, para nós não pecar contra ti. Pai querido, agora nós apresentamos, ó Deus, todos esses pedidos de oração, ó Pai. Os teus servos se encontram enfermos, Senhor, no leito, visita, Senhor. Meu Deus, repreendendo toda a enfermidade, todo o mal, restaurando a saúde. Toca, Senhor Jesus querido, no sangue, nos ossos, nos nervos, Senhor, dor de cabeça, todo o mal seja repreendido em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo e agora nos despede em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja aqui reunida e com ela permaneça não somente hoje, mas para todos sempre, juntos possamos dizer amém. Deus abençoe a todos.